Alguém te disse alguma coisa hoje. Pode ter sido o seu chefe, pode ter sido alguém do seu time, pode ter sido seu marido, sua mãe, sua esposa, seu irmão. E essa frase bateu num lugar diferente, meio esquisito. E aí, antes de você decidir qualquer coisa, você já tinha respondido. Já tinha devolvido com uma ironia, ou já tinha ficado gelado, aquele gelo educado, sabe? Ou simplesmente se fechou e não falou mais nada até o fim do dia, até o fim da reunião. E de noite, quando a casa silencia e você deita, vem aquele filme. Por que eu falei aquilo? Por que eu reagi daquele jeito? Eu sabia que não era pra fazer isso. Por que isso me incomoda tanto? Por que tal pessoa mexe tanto comigo? Se você tá balançando a cabeça agora, senta aqui comigo, porque eu já fiz isso muitas vezes, mais vezes do que eu gostaria de admitir. E esse vídeo é pra quem já abriu a boca no meio de uma crítica e se arrependeu antes mesmo de terminar a frase. É pra quem se fecha e não consegue produzir mais nada pelo resto do dia. É pra quem leva feedback pro pessoal mesmo sabendo, racionalmente, que não deveria levar. Antes de nós seguirmos, eu te convoco para deixar a sua curtida nesse episódio. E se você ainda não tiver inscrito no canal, você se inscreva. É muito importante para que a plataforma entenda que os conteúdos que você vê por aqui são relevantes e assim pode ajudar mais pessoas. E se você pensou em alguém que se beneficiaria desse bate-papo que a gente vai ter agora, que é sobre críticas externas, você já pode compartilhar esse vídeo, assim eu te ajudo e você ajuda outra pessoa também. Hoje eu quero te mostrar 3 coisas, tá? Por que o seu corpo reage antes de você decidir o que responder ou mesmo o que pensar, o que fazer nos segundos seguintes, e uma pergunta que talvez seja a mais importante desse vídeo, e que é, de quem que você deveria aceitar uma crítica? Eu vejo muitas pessoas falando sobre como lidar com as críticas, mas não necessariamente colocando a mira onde realmente me interessa, que é qual que é a fonte dessa crítica. Por isso eu vou trazer esse tema aqui para você também. Bom, primeiro nós vamos para a diferença entre reagir e responder, porque as pessoas usam essas duas palavras como se elas fossem sinônimo, mas na verdade elas não são. Reagir é automático, é o que sai de você antes de você sequer pensar. É o seu ego falando, é o orgulho falando, é a vaidade falando. Alguém diz alguma coisa e o seu corpo dispara. Dispara uma justificativa, uma ironia, um silêncio porque você se sentiu ofendido, ou mesmo aquele tanto de explicação que absolutamente ninguém perguntou. Já responder é uma escolha. Mesmo que seja 3 segundos depois, mesmo que seja meio segundo depois, continua sendo uma escolha. Responder é quando você pausa, nem que seja de leve, e você decide. Como que eu quero lidar com isso? O que essa situação está pedindo de mim? Isso aqui merece a minha energia? Eu sei que parece que isso leva uma eternidade, tá? Mas confia em mim que é prática e consciência e aí você vai fazer isso em milésimos de segundo. Então anota aí. Reagir é o que a situação puxa de você e responder é o que você escolhe trazer nessa situação. Podemos dizer também que reagir é o que uma criança faz o tempo todo, enquanto a capacidade de responder é a que a gente precisa recrutar e usar quando a gente é adulto. Um é automático e o outro é intencional. E aquele espacinho entre os dois, que é aquele espacinho incômodo de 2, 3 segundos, onde você já sentiu o sangue subir e ainda não falou nada, aquele espaço ali é a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é usar o que você sente como um dado para poder direcionar o que você faz com aquilo que você sente, perfeito? Não é não sentir, é direcionar o que você sente pensando no que fazer. E se você me permitir, eu dou umas cutucadas em você, mas eu também quero tirar um peso das tuas costas, caso tenha pesado por aí. Você não reage porque você é fraco, você não reage porque você é imaturo, porque você é um descontrolado ou porque você não evoluiu o suficiente. Você reage porque o seu cérebro está fazendo exatamente aquilo que ele é programado para fazer. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Quando alguém te critica, o seu cérebro ele não consegue processar aquilo como uma informação sobre comportamento específico. Ele processa como uma ameaça. E não é uma ameaça ao teu relatório, ao teu projeto, a uma entrega, é uma ameaça a você, à sua vida. Nós somos uma espécie que sobreviveu em bando, então lá atrás você ser excluído de um grupo significava morrer. Então o seu cérebro aprendeu a tratar a rejeição social com a mesma urgência que ele trata um perigo
físico. A sua amígdala, ela dispara antes de qualquer coisa, a adrenalina sobe e a parte que pondera, que pensa na consequência, que escolhe as palavras, essa parte ela fica fora do ar por alguns segundos. Ou seja, no momento exato em que você mais precisa da tua inteligência emocional, ela sai do ar. Então não é que tu é descontrolado, é que tu é um humano. Mas, e aqui eu vou fazer um grande mas, é o seguinte: o fato desse mecanismo explicar a sua reação não autoriza a sua reação. A biologia explica por que você reage, mas ela não te dá licença para continuar reagindo assim a vida inteira. Até porque, ao passo que esse sistema rápido de impulso existe, um outro sistema mais lento, mais racional e de longo prazo também existe. Mas a gente precisa aprender a usar e colocar em jogo quando é o momento. Dito isso, o que você vai fazer não é suprimir essa resposta, tá? Isso não existe, você não consegue. Quem tá te prometendo isso tá te vendendo um negócio que não existe e que vai te deixar mais doente emocionalmente ainda. O que a gente vai trabalhar é o que você faz nos segundos seguintes ao que você sente. Eu sempre tive muita dificuldade para lidar com críticas. Eu procrastinei por anos a minha criação de conteúdos porque Deus me livre alguém me criticar na internet. Você já pensou alguém ver que eu posso cometer erros? Ou pior, você já pensou eu encontrar pessoas que pensam diferente de mim e essas pessoas se expressarem contrários às minhas falas? Meu Deus, que horror! Colocando isso em voz alta parece muito mais absurdo do que é. E o que eu vejo hoje, olhando pra trás, é que eu fiz uma troca péssima. Eu troquei crescer por querer parecer certa. Naquele momento da minha vida, ganhar discussões parecia muito mais importante do que eu ouvir uma coisa que podia me fazer melhor. E o pior de tudo é que mesmo fora da internet, muitas críticas que eu ouvi no decorrer da minha vida, as pessoas tinham razão, mas eu tava tão ocupada me defendendo, eu tava tão ocupada com medo de não parecer perfeita, que não erra nunca, que muitas vezes eu não escutei. Ou até pior, eu meio que escutei, mas fiquei remoendo. Eu sentia como se eu estivesse sendo exposta em praça pública e eu fosse o ser mais errante do planeta Terra. E isso é muito doido. E eu também tive fases, vale mencionar, tá? Eu fui evoluindo na minha forma de lidar ou não lidar com as críticas. Primeiro era essa afronta de não querer dar espaço pro outro falar, de ouvir o outro. Depois eu ouvia, mas levava como se aquilo fosse um tiro no peito. Dramática. Depois eu ouvia, pedia desculpas e me ressentia comigo mesma por ter errado. E aí, por fim, a pior fase de todas, eu acredito, que é quando você começa a parar de fazer algumas coisas com medo de se expor e receber críticas de pessoas que você sequer conhece. Editor, por favor, você pode colocar uma cara de palhaço aqui porque eu mereço. Você deve ter tido as suas fases também, talvez esteja vivendo algumas delas, talvez outras que eu não citei aqui. E a beleza é que nós temos formas variadas de reagir ao mesmo estímulo a depender da nossa história, das nossas crenças, das nossas experiências, da nossa visão de mundo. Mas, independentemente de como as coisas batem aí pra você, aqui tá o que você vai fazer de uma maneira prática a partir de agora. Primeiramente, a subestimada e poderosa pausa. Tem uma regra que circula bastante na literatura de inteligência emocional, que é a regra dos 6 segundos. A ideia é bem didática, alguém te critica, você espera 6 segundos antes de dizer qualquer coisa de volta. E é claro que é difícil a gente cravar que isso vai acontecer em 6 segundos. Tá? O que a gente sabe de fato é que aquele pico de adrenalina que a gente sente quando alguém vai lá e critica a gente, quando a gente se sente atacado, ela precisa de alguns segundos para começar a descer. E aí o seu cérebro pensante de fato conseguir agir. Pode ser 4 segundos, pode ser 10 segundos, depende muito do tamanho do estrago que essa frase causou em você, da sua tolerância, do quão profundo aquilo conversa com você e também do quanto você já treinou elevar a sua régua de inteligência emocional. O número aqui importa muito menos do que o princípio da ação. E a gente pode até deixar mais lúdico, pensa aí numa onda, tá? Quando você reage, é como se você estivesse abrindo a boca enquanto uma onda tá vindo, tá passando, e aí você se afoga. No caso, você se afoga nas suas emoções. O que a gente quer é esperar essa onda passar. Então a onda veio e você espera ela passar. Ou seja, alguém te critica e você não abre a boca. Você pode respirar fundo, você pode manter o olho no olho, você pode até anotar alguma coisinha, mas você não fala. E não, você não vai parecer mais fraco, não vai parecer que você hesitou. Na verdade, vai parecer que você tem um cérebro e que você está usando esse cérebro, tá tudo bem. Quando você se posiciona dessa forma, de uma forma serena, segura, a outra pessoa te vê como alguém calmo, ponderado, que leva um feedback a sério e que, sobretudo,
se conhece. Eu costumo dizer que quem se conhece não se ofende. Pode perceber, quem rebate muito de pronto, quem se ofende com tudo, tá sempre tentando, na verdade, se proteger de si mesmo, de coisas que não sabe sobre si ou de coisas que não aceita sobre si. Por isso essa necessidade ferrenha de provar pro outro ou de se defender pro outro todo o tempo. Então testa. Se alguém te disser alguma coisa que te irrita, fica uns segundos sem falar. Só depois você de fato age. E inclusive é nessa parte que a gente vai entrar agora, que é na parte da ação. Essa aqui pode ser inusitada para você. Passados aí os seus 6 segundos, você olha para a pessoa que te criticou e você vai fazer uma pergunta, que é: você pode me ajudar a entender o que você quis dizer com isso? Só isso. Eu vou falar de novo, você anota aí. Você recebeu uma crítica daquelas que você não consegue entender muito bem, ou mesmo que a pessoa falou da sua identidade ao invés do seu comportamento, aí você não conseguiu ser claro, você vai perguntar: você pode me ajudar a entender o que você quis dizer com isso? Por um exemplo, uma vez eu recebi um feedback de que eu era muito coração. Eu não entendi nada, mas eu me senti atacada porque veio de uma pessoa que era o oposto de mim, ela era muito dura, muito autoritária. Então eu senti na hora como uma crítica bem apertada e eu sei que era. E aí eu devolvi perguntando: tá, muito coração. Você me ajuda a entender o que isso significa pra você? Isso me ajudou não só a entender o que aquilo significava pra pessoa, que foi ótimo, mas também em outras 3 frentes. A primeira é que isso te compra mais tempo. E presta atenção, te compra mais tempo sem fazer você parecer reativo, defensivo, porque se você responde assim: ah, mas não é bem assim, isso até te compra tempo, só que te entrega na hora como uma pessoa reativa. Então, se colocar na posição de me ajuda a entender, é muito mais produtivo. Segunda, ela obriga a outra pessoa a se explicar direito, e aqui tem uma coisa deliciosa. Tem muita crítica que cai por terra a partir do momento que a pessoa precisa detalhar. E aí quando sobra alguma coisa, se sobra justamente a parte mais racional, de evidência. E aí você passa a responder o que a pessoa quis dizer de fato, e não o que você entendeu quando aquela adrenalina bateu ali na cabeça. E a terceira, e essa é a frente mais poderosa dessa pergunta, é que ela sinaliza que você está aberto, que você está curioso, que você não veio ali para ter uma guerra. É quase impossível você escalar um conflito com alguém genuinamente curioso. É quase impossível. Porque a briga, ela precisa de 2 pessoas. E a curiosidade, via de regra, ela vai desarmar a pessoa que tá buscando essa briga. É como se a pessoa viesse com o punho fechado ali pra bater, mas ela não encontra uma parede. Só que tem uma condição, e essa aqui não é negociável. A pergunta tem que ser verdadeira. Se você perguntar: me ajuda a entender com aquele tom, que você sabe qual que é o tom, que é um tom irônico, de deboche, aí você piora tudo e você vai pro lado da imaturidade de novo, e não é aqui que a gente quer navegar. Agora, nós vamos para nossa terceira ferramenta, que é separar o sentimento do conteúdo. Isso vai acontecer dentro da sua cabeça, ninguém vai saber que você está processando essa diferenciação, mas você vai fazer. Quando a crítica chega, 2 coisas chegam junto grudadas. O conteúdo, que é o que foi dito, e a emoção, que é o significado atribuído àquilo que você ouviu e que gerou um sentimento. Guarda isso aqui, ó. As coisas são como são. Quem dá significados bons ou ruins somos nós. Então, enquanto o conteúdo e o sentimento eles estiverem misturados, você não consegue pensar direito sobre nenhum dos 2. Nessa etapa aqui, você vai se perguntar assim: se eu tirar o tom, se eu tirar quem falou, o jeito que foi falado, tem alguma coisa nessa mensagem que é verdade? Nem que seja um pedacinho ali, nem que seja 5% da mensagem. Às vezes a resposta é não, sinceramente não. Às vezes a crítica é injusta mesmo, imprecisa, ou vem embrulhada ali num tom tenebroso, que até se podia tirar alguma coisa de bom ali, virou uma catástrofe e não dá certo. Mas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, tem coisa ali. E se você reage na hora, você nunca vai encontrar essa coisa ali. Você vai jogar tudo fora, inclusive a parte que poderia ser útil para você. E é essa a questão, para você conseguir extrair a parte útil, a parte verdadeira, a gente precisa diminuir o ego, diminuir a defesa. E eu sei que dói, mas é necessário e é libertador. Agora vem a 4ª ferramenta que, pra mim, muda grande parte da forma como eu me sinto quando eu escuto algo, e foi a que eu mais levei tempo pra aprender. Aqui é onde você olha para quem
falou. Eu provoco muito uma pergunta com os meus alunos e vou te provocar também. Por que é que você aceitaria uma crítica de uma pessoa para a qual você não pediria um conselho? Pausa um pouco e medita aqui nessa pergunta. Você não pediria orientação da sua carreira para essa pessoa? Não pediria opinião da sua vida para essa pessoa? Você não confiaria uma informação ou um projeto nessa pessoa, mas a crítica dela você levou para casa, dormiu com ela, ficou remoendo, ensaiou resposta no banheiro, no chuveiro, ficou sentindo aquele soco no estômago. Me diz se faz sentido? Não faz sentido. E te digo de um lugar de quem já sofreu muito com isso. Quer ver quando eu tive os meus primeiros haters na internet? Meu pai amado, eu tinha uma sensação de, gente, mas por que eles estão falando isso de mim se eles nem me conhecem? E eu senti uma vontade avassaladora de convencer essas pessoas de outra coisa, de outra ideia, sei lá o que eu tava tentando fazer. Uma perda de energia tremenda. E aí, às vezes, você abre o perfil da pessoa, é um ser humano sem foto, com 3 seguidores, que tá cheio de coragem atrás do celular dele, enchendo o saco de quem tá tentando fazer alguma coisa. Só erra quem se expõe, quem tenta, quem entra no jogo. E nem eu, nem você, a gente deveria aceitar a opinião de quem não tá na arena de fato. Por falar em arena, a Brené Brown, ela tem uma frase que eu guardei no meu bloco de notas em 2022 e eu tenho constantemente em mente que diz: se você não está na arena sendo chutado de vez em quando, não estou interessada nem aberta no seu feedback. Há 1 milhão de assentos baratos no mundo, cheios de pessoas que nunca serão corajosas com suas vidas, mas gastarão cada grama de energia que têm, lançando conselhos e julgamentos para aqueles que ousam muito. As suas únicas contribuições são crítica, cinismo e medo. Se você está criticando de um lugar onde você também não está se colocando na linha de frente, eu não estou interessada em escutar o que você tem a dizer. Maravilhosa, essa mulher é um arraso! E isso traduz muito bem o fato de que no topo as pessoas estão se ajudando e embaixo as pessoas estão se criticando. E quando eu falo de topo, gente, eu não tô falando de dinheiro, de cargo, de seguidor. Eu tô falando de um topo mental, emocional, de alguém que já construiu alguma coisa, que já falhou, que já se recuperou, que já sentiu na pele o que é começar do zero. Essa pessoa, quando vê alguém começando, o impulso dela é incentivar, é instruir, é dar a mão, não é fazer piada, não é fazer chacota. Agora, quem nunca construiu, ou tentou, falhou, desistiu e ficou preso nesse ciclo, geralmente é quem mais gasta tempo criticando. E não é porque a pessoa é má, tá bom? É gente que é dominada pelo próprio medo, pelas próprias frustrações. É insuportável para elas ver alguém tentando aquilo que elas não tiveram coragem de tentar, de fazer. Então elas acabam diminuindo os outros, porque diminuir o outro é o jeito mais fácil de se sentir maior e melhor. O que essa pessoa te devolve acaba não sendo uma avaliação sua, acaba sendo uma projeção. Insegurança, carência, amargura. E aí ela direciona isso pra você. O problema é quando você absorve isso como sendo seu de fato. Quando alguém fala de você, você tá aprendendo muito sobre essa pessoa. Tanto quanto sobre você. Às vezes mais do que sobre ela do que sobre você. Então o filtro da mensagem que você recebe precisa ser duplo. Que é, tem verdade nesse conteúdo? E de onde vem esse conteúdo? E claro que eu preciso te deixar com uma nota de autorresponsabilidade imensa aqui. Esse filtro não é permissão para você descartar tudo que te incomoda dizendo isso é projeção da pessoa. Se você fizer isso, você só trocou uma defesa por outra, que parece mais bonitinha, mas é mais confortável. E aí fica impossível te ajudar. Aí você vira aquela pessoa que nunca é problema seu, que tudo são os outros. Isso é a pessoa que tem que resolver com ela tem que olhar pra dentro. Você vira a pessoa que fica acendendo incenso para limpar a má energia do ambiente, sendo que a energia ruim é você mesmo. Então, se liga aqui. A ordem das perguntas importa. Primeiro tem verdade aqui? E só depois, quanto peso tem essa pessoa na minha vida? Porque, infelizmente, por mais difícil que seja de aceitar, às vezes a pessoa mais chata, no pior tom e no pior momento possível, ela tá certa. É um saco, mas é assim que funciona. E por fim, a nossa quinta e última ferramenta, porque eu sei que tem gente aí pensando, tá bom, Bárbara, mas a pausa, pergunta, filtro, mas o que eu falo de fato? E depende. Depende do cenário. Vamos pensar num cenário onde a crítica tem verdade. Você pode dizer algo como, muito obrigada por me dizer isso. Eu quero pensar um pouco mais, com mais calma, e depois eu volto com você, tudo bem? Pronto. Maduro, firme,
manteve a porta aberta, você não concordou com tudo ali na hora, no susto, mas você também não se defendeu. Você disse, olha, eu te ouvi, tô levando a sério e vou voltar contigo, com as mudanças que eu vou fazer, ou com as minhas considerações a partir disso, numa boa, vai refletir com calma. E aí você volta mesmo com a pessoa, tá bom? Porque se você começa a falar isso e não voltar, essa frase vira só uma saidinha elegante ali pela tangente e as pessoas percebem que é uma forma sua de se desviar, como se você fosse super maduro, mas no fundo não é. Um segundo cenário é quando você absolutamente não concorda. Você pode dizer, olha, eu te ouvi, eu entendi seu ponto, eu enxergo isso de um jeito diferente. Eu posso expor pra você o meu lado agora? Olha o que essa frase fez. Ela não desmente a pessoa, mas ela também não briga com ela. Ela tá dizendo, eu tenho uma visão diferente da sua. Eu posso te mostrar? É respeitoso, é firme, também não faz guerra com ninguém. E esse pedido de permissão que eu te falei, posso expor agora, é pra vocês terem certeza de que esse é o momento certo, porque se for pra ter essa conversa nas coxas, com pressa, não é um bom caminho, é melhor nem fazer. E um terceiro cenário, que é o mais cruel, é que você ouviu, bateu, doeu, pareceu injusto e você tá alterado. Você pode dizer alguma coisa como, olha, eu agradeço você trazer isso, eu vou precisar de um tempo pra processar. A gente pode voltar nisso amanhã? E não, gente, isso aqui não é uma fuga. Fuga é tu sumir e nunca mais tocar no assunto. Isso aqui é o contrário. Você tá dizendo em voz alta, eu me importo com essa conversa o suficiente para não fazer ela mal feita nesse momento. E isso é muito, muito maduro. Meu Deus, quantas vezes eu já falei pro meu marido, olha, eu vou te responder isso depois porque eu tô vendo que se eu falar alguma coisa agora, eu posso falar coisa errada. Ou pode não ser bom. E é maravilhoso a gente crescer a ponto de conseguir verbalizar que a gente pode ter uma reação que não é positiva. E aí a gente prefere esperar. Isso é usar o seu cérebro. A maioria das pessoas vai respeitar esse seu tempo. E as que não respeitarem, você deixa elas falando sozinha. Tem gente que ela não quer resolver, ela só quer caçar confusão, quer humilhar, quer fazer auê. E isso diz muito mais sobre essa pessoa que está sentada na sua frente. Portanto, não dê palco para maluco. Se a outra parte não consegue estar de frente com a sua serenidade, com a sua maturidade, ela que procure psicoterapia que vai fazer super bem. E se essa aqui te chamou a atenção, o recado da psicoterapia é para você, tá? Porque a gente tá aqui falando do outro, mas é absolutamente possível que o maluco da história muitas vezes sejamos nós. Eu tive uma pessoa na minha vida que vivia gritando, sendo rude, levantando a voz e ela não suportava se você não engajasse com ela de volta no mesmo tom. No caso, comigo foi um desespero para ela, porque eu jamais devolvia na mesma moeda se aquela moeda não era minha. Eu não grito, eu não xingo, eu não berro, mesmo que a pessoa faça isso comigo. E tem gente que se irrita se você não devolve no mesmo tom. Isso já é um problema da pessoa e não seu, tá bom? E aí a gente chega no ponto que eu queria mesmo deixar com você aqui nesse episódio. Quando alguém te critica, o objetivo não é ganhar, não é provar que a pessoa tá errada, não é garantir que ela entenda o seu lado. O objetivo, o único objetivo de fato que te serve lá na frente, é sair dessa conversa com 3 coisas preservadas: a tua dignidade, a relação e a sua capacidade de continuar aprendendo. Toda crítica é uma informação. É uma informação sobre o seu trabalho, é uma informação sobre o seu comportamento, é uma informação sobre quem está falando. Sempre é uma informação. E reagir é o jeito que você garante que você não vai descobrir qual que é essa informação. Porque você está sempre super afetado, levando tudo pro pessoal, e isso embaça a sua visão. Quem te critica não tá sempre errado e não tá sempre certo também. Mas se você reage toda vez, você nunca vai saber qual que é qual naquele momento. Você vai estar ocupado demais se defendendo para poder descobrir. E isso é muito cansativo. É cansativo para você e para quem lida com você também. Portanto, prefira responder ao invés de reagir. Lembra aí, 6 segundos, uma pergunta, separa sentimento de conteúdo, olha de onde vem essa mensagem e escolhe o que vai sair da sua boca. Porque no fim, a pergunta aqui é uma só. Você quer estar certo ou você quer crescer? E me conta aqui embaixo. Tem alguém agora, uma situação assim, em que você tá reagindo quando você sabe que você deveria estar respondendo? Não precisa dar detalhe, não precisa expor ninguém, tá? Você pode só escrever assim, eu precisava disso hoje, que eu já vou saber, já vi que você esteve aqui e que esse tema é importante também para o seu desenvolvimento. E eu reforço o meu convite do início. Se esse episódio te serviu, se inscreve no canal e manda para alguém que precisa ouvir isso. Inclusive para alguém que critica demais.
Vai que, né? Eu te vejo no próximo episódio.